vocês? Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar de algo que é encantador: cantar. Fica aqui comigo que já retornamos. Estamos de volta e para falar sobre o eu, sobre essa alegria, sobre o quanto a vida é bela e maravilhosa, temos uma pessoa extraordinária aqui para falar sobre isso. Ezequiel Ramos, Zec Ramos, né, Zec? Seja muito bem-vindo ao Conecta. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Muitíssimo obrigada. Nós também. Imagina a alegria ter essa pessoa maravilhosa aqui, um ser de luz. Zec, quem é o Zec? O que assim, para você, para que todos conheçam, aquele que não conhece, ter a oportunidade de saber quem é você, o que você faz? Bem, como todo brasileiro, eu sou muitos. A gente dá conta de várias coisas, de várias situações. Então, quando me autodenomino, eu sempre fico um pouco em dúvida o que dizer primeiro. Eu sou professor de canto atualmente nesse período da pandemia, porque sou consultor cultural e agora toda a parte presencial a gente ficou limitado. Sim. Então, estando online, eu foquei na educação, dou aulas de canto e de teatro. O que eu já fazia presencial, mas agora é o meu sustento. Sou consultor cultural, sou formado em comunicação e marketing e também atuo nessas três áreas, educação, comunicação e artes, pensando nas três de uma forma interdisciplinar. Eu não penso nelas individualmente. Então todo o meu processo investigativo na educação, ela começa pela comunicação e ela também se estende na arte. Quando eu penso na arte, eu começo na educação. Porque eu acho que existe um tripé que ajuda bastante as pessoas a terem esperança e a seguir em frente e a melhorarem enquanto pessoas de forma transformadora. A educação, a informação e a arte. A arte faz com que se torne mais sensível, mantenha um olhar para o outro e para si mesmo de uma forma mais bonita, respeitosa, carinhosa, empática, que a gente precisa muito disso. A comunicação e a informação são essenciais para que você não seja convencido por informações erradas, para que você tenha opinião a partir de um repertório de informações que você angariou, né? E a educação é o que faz com que isso seja conduzido de uma forma assertiva. A educação é que te abre oportunidades, que te revela o mundo. Então, essas três coisas juntas, quando você entende o que fazer, como fazer e com um olhar diferenciado, é o que vai te colocar numa posição diferenciada no mundo também. Você vai criar uma identidade, né? Um ser, né, Ezequiel? Sim, porque nós todos somos seres culturais. E sendo seres culturais, nós somos construídos. A gente sempre fala, seja você mesmo, mas é quase impossível, porque nós somos uma construção de muitas coisas. A referência da escola que a gente estudou, dos nossos familiares, da igreja que a gente frequenta, do nosso bairro, da nossa cidade, dos livros que a gente consumiu, tudo isso foi construindo a gente. O entorno que a gente vive, as pessoas com as quais a gente convive, então de certa forma a gente está criando um personagem. Sim, e aí quando falo seja você mesmo, eu penso, é tão difícil, porque quem eu sou de fato, tirando tudo isso, a gente não sabe.
a gente tem poucos momentos da vida onde a gente olha para nós mesmos. A gente está sempre aberto olhando para fora. Tanto que existe uma performer bastante conhecida chamada Marina Abramovic. E ela fala muito sobre a importância de fechar os olhos para olhar para si. O olho faz com que a gente veja um buraco na rua e desvie o buraco. Sim. O olho faz com que eu olhe para uma pessoa e me identifique ou não. O olho faz que eu olhe para um abismo e fale, vou parar, senão eu caio. Ao mesmo tempo em que o olhar ele interrompe ações que seriam naturais. Então, o medo, a ansiedade, o julgamento também se dá pelo olhar. E aí, quando eu bloqueio esse olhar, quando eu fecho os olhos, eu me obrigo a olhar para mim mesmo. E aí, quando eu olho para mim mesmo, eu penso, eita, ou uou! Tem essas duas reações. Eu posso adorar quem eu sou, como eu posso, gente, eu preciso melhorar imediatamente. Eu preciso crescer, preciso evoluir. Não é? E aí, quando a gente começa a olhar para o nosso eu e entender de fato quem nós somos, isso muito a partir de vários estímulos, né, sensoriais e sensibilidade que a arte pode trazer, por exemplo, com lucidez que a informação pode gerar e com a didática da educação, quando a gente abre os olhos para olhar para o outro, a gente enxerga a pessoa de outra forma. Porque a gente já sabe como a gente é também. Então eu penso, bem, quando eu estou nessa situação, eu ajo dessa forma. Então eu entendo que na outra situação, aquela pessoa agindo daquela forma é verossímil. E aí eu não fico, que pessoa chata, que pessoa horrorosa. Não. Talvez não seja bem assim, né? Então eu acho que é muito importante que a gente pense nisso e fale sobre isso, porque a gente estimula muito a opinião, né? A gente vai criando, né? A gente precisa da opinião o tempo inteiro, sobre tudo. Deus me livre se a gente não souber alguma coisa. Tipo, fala sobre algum acontecimento X. Não sei, meu Deus. Nossa, é um terror. Eu adoro falar que não sei. Não sei, eu vou dar uma estudada aqui para saber o que é. As pessoas parecem ter uma necessidade enorme de se autoafirmar, de dizer quem elas são. E eu acho isso assim, bem desnecessário. Eu acho que a vulnerabilidade é tão importante quanto a ciência. Sim, quanto você saber algo. Você falou tudo. Mostrar que você é vulnerável, mostra que você tem, mostrar não é mostrar, não preciso colocar isso, mas eu entender sobre os meus pontos fracos, onde eu sou boa, onde eu não sou, onde eu consigo e onde eu não consigo, isso mostra que eu tenho autoconhecimento. E quando nós falamos desse autoconhecimento, né, Zé, que eu acredito olhando para o lado da hipnoterapia, da psicanálise, da gestão de pessoas que é o outro ser que está na minha frente, é eu olhar, me enxergar primeiro, aí eu me projetar no lugar do outro e me colocar, por que ele está agindo assim? Se eu estivesse lá, eu faria como? Né? É o autoconhecimento que faz eu abrir mão de algo, é o autoconhecimento eu entender e olhar com o olhar do outro e me colocar no lugar do outro, né? É muito complicado você buscar isso e entender isso, né, Zé? Principalmente porque a gente não tem um olhar gentil sobre nós mesmos. Não. Nós nos punimos constantemente. Não, nós pegamos uma chibata que foi, né? O dia inteiro, né? Aquela chibatada nas costas, assim, né? Eu sempre falo assim que a mulher é a pior ainda. Eu acho que o homem ele é mais frio, mas a mulher, ela pega a chibata e ó nela, sabe? Cacete nela. Desculpa, mas é verdade, eu sei que tá acontecendo assim, ele falou cacete. É verdade, nós vamos, né? O tempo todo nós estamos se criticando, dizendo que nós não somos competentes, que nós não conseguimos, será que eu vou dar certo, será que eu não vou? Olha, eu acho que isso tudo começa pelo machismo, né? Os homens não se permitem ser vulneráveis. Isso. E colocam o sentimento como algo feminino, o que não é verdade. Não Homens também sentem. Então, acho que começa por aí. A gente precisa quebrar essa postura machista da sociedade e entender que eu, enquanto um homem hétero, gay, bi,
independente, eu preciso me expressar. Porque a gente vê o índice de suicídios, a gente está, né, em Setembro Amarelo, a gente vê a quantidade de pessoas que estão aí sofrendo porque elas não expressam o que elas sentem. Então, ser gentil é fundamental. Só vai reprimindo, né? Só vai guardando pra si. Verdade. E é complicado mesmo. Zé, que quando a gente fala na arte, na vida, nessa energia que você passa quando você está cantando. Esses dias, num sábado, eu estava numa live, eu fiquei lá olhando a outra live. Você, o menino tocando e tal, você cantando. Eu fui do começo ao fim. Parece assim que você estava transmitindo pelaquela live uma coisa tão gostosa, tão... A vontade era estar lá, no teu lugar. Cantar como? Eu acho que tudo isso é treino, sabe? Olhar para si mesmo é um treino. É um treino. A gente não consegue passar para outra pessoa o que a gente não sente. Embora exista assim performance, teatralidades, ainda assim sou eu emprestando a minha voz e o meu corpo para aquela situação. Então é muito importante que a gente, como eu falei, se permita ser vulnerável e seja gentil. Eu vou te dar exemplos claros. Sim. Às vezes uma pessoa olha pra gente e fala, nossa, como você está bonita hoje. Você fala, não, imagina. A gente não recebe, né? A gente não consegue lidar com o elogio. A pessoa fala, que camisa bonita. Você fala, não, é velha. Mas eu não perguntei se é nova. Eu estou falando que é bonita, né? Então, uma das coisas que eu tenho o hábito é de agradecer e concordar, inclusive. E tem gente que acha que isso é arrogância. A pessoa fala, nossa, tá mais bonita. Eu falo, obrigado. Eu falo isso. Porque é verdade. Tipo, eu estou trabalhando com isso, estou treinando isso. E assim, se a pessoa está sendo sincera com o que ela está falando ou não, aí já não cabe nem a mim. Exato. Agora, eu recebo os elogios, eu me alimento deles. Eu uso eles como combustível para continuar. Porque a gente recebe as críticas num peso gigantesco nas nossas vidas e os elogios num peso muito menor. Parece que você não se vê merecedor do elogio, exato, da vitória. E aí você vê que a gente está frustrado, a gente está ansioso, a gente não gosta do que a gente faz. Claro, a gente só vê a parte negativa, entendeu? Sim, é difícil, sim, temos que melhorar. Sim, as coisas não são fáceis. Não. Mas a opinião é uma questão de perspectiva. Eu vou mostrar um Brecht para você. Brecht ele é um dramaturgo alemão, a gente trabalha bastante no teatro, mas tem muita gente que conhece ele como filósofo e tudo mais, né? Ele fala muito sobre perspectiva. Isso acontece também com Augusto Boal, que é um diretor brasileiro, sim. Aqui nos anos 70, por aí. A gente vai propor uma dinâmica, tá? Então, a gente está aqui, e quem está de casa vê eu fazendo isso em você. Ele tem uma ideia. Ele fala, ela está sendo assaltada por ele. Ok? Ele tem uma opinião. Agora, se essa mesma pessoa mudar, eu posso ficar em pé? Pode. Se eu estiver aqui, a pessoa pode achar, aqui ele está se cumprimentando. Se você estiver aqui e eu aqui, a pessoa pode achar que a gente está fazendo uma outra coisa. Então, ela mudou a câmera, mas não era para mudar. A ideia é que, dependendo de onde você olha, você enxerga uma coisa. Bem, e dependendo do lugar onde eu estou vendo, eu enxergo a mesma situação de um jeito diferente. Qual é a verdade? Se cada pessoa de um lugar tem uma visão, isso se chama opinião. Sim. Opinião não é sobre verdade. Opinião é sobre aonde você está. Então, quando a gente fala sobre desigualdade social, se a gente perguntar para um rico, ele tem uma visão. Se a gente perguntar para um economista, ele tem uma visão. Se a gente perguntar para uma pessoa moradora numa favela, ela tem uma visão. Tem gente que vai falar que o Brasil está crescendo, tem gente que vai falar que o Brasil não está crescendo, tem gente que vai falar que por quê? Perspectiva. Sim. Opinião. O lugar onde você está projeta a ideia que você tem sobre a mesma situação. Logo, a minha verdade não é a sua. Não é. Mas existe um jeito da gente concordar. Se chama aproximação. Quando a gente sai do nosso lugar e se aproxima para observar a situação de perto, a gente consegue entender.
Então, aquela pessoa que achava que eu estava me cumprimentando, e a gente chegava mais pertinho e vê, ele está mostrando uma arma para ela. Então, não estava cumprimentando. E volta, ela muda de opinião. Uhum. Então, eu acho que a empatia, ela tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Eu preciso me aproximar para compreender. Eu não preciso dar opinião sobre tudo. Não saber faz parte, e é bom não saber, que aí mostra que eu preciso saber. Mas que eu preciso aprender, que eu não sei, está tudo certo. E a segunda questão é que, para que eu dê opinião sobre alguma coisa, eu preciso me aprofundar sobre aquela situação, sobre aquele assunto. Senão vai ser raso. E o que eu vejo, de certa forma, é, a gente não conhece nem a gente mesmo. Como é que a gente vai se autodescrever? 2, a gente não conhece situações reais. A gente conhece a nossa versão sobre o que é real. Então, para tudo, o que eu sugiro, e a arte, ela te aponta isso, o teatro principalmente, que te coloca no lugar de personagens, né? De repente eu sou rei, de repente eu sou escravo, de repente eu sou o juiz, de repente eu sou a moça com 2 crianças. Experimentar essas vidas me faz entender as atitudes das pessoas e ter um olhar mais amoroso e gentil sobre elas. E, portanto, sobre mim também. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar nisso e pensar que eu não preciso falar sobre tudo, e quando falar é importante que eu me aproxime para saber, antes de falar. Quero entender essa situação aqui, aí depois, se eu precisar, eu falo sobre. E é uma coisa assim que, nesse período que nós estamos vivendo, né, que eu acho que isso aflorou muito a necessidade, eu acho que trouxe essa aproximação maior, que eu posso dizer assim, a aproximação que eu falo da importância de você praticar, entender e realmente ser empático, olhar com o olhar do outro, perceber o que o outro, antes de julgar. Porque não cabe a nós julgar ninguém e nada. Nós somos seres apenas passageiros aqui na Terra. Eu penso assim. Então, o que nós precisamos? Aprender a viver o eu, né? Aprender a olhar para dentro de si e dizer, hoje eu não estou bem. Hoje eu quero um colo. Hoje eu quero ser ouvida. E quando alguém te ligar, você ouvir a pessoa. Se colocar no lugar dele antes de você dar a opinião para ele. Porque a opinião pode ser sua. Ou ele está te transferindo uma responsabilidade. Quando você dá a opinião, não é mesmo? Na verdade a gente é corresponsável. Corresponsável. Porque quando a gente opina sobre uma coisa, a gente está colocando o nosso lugar ali. E a gente também não sabe o quanto isso vai projetar naquela pessoa. Então às vezes a gente pega e fala assim, nossa, você engordou nessa quarentena, hein? Primeiro, você não precisa falar sobre o corpo de ninguém. Começa por aí. Segundo, se você não tem um elogio para fazer, não fale nada. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Terceiro, uma pessoa engordar não é algo negativo. É natural, é humano e está tudo certo. E está tudo certo. 4, pessoas gordas são bonitas. Lindas. Eu sempre falo que é lindo. A pessoa tem que se sentir bem do jeito que ela é. Exato. Se está saudável, se está tudo bem, minha filha, tem o corpo que você quer ter. 5, eu acho que a gente tem essa necessidade de mostrar o lugar onde a gente está a partir da nossa opinião. Então, eu estando magro, me dá o direito de falar que você engordou. E não, você não é maior, melhor que ninguém. E essa opinião não conta mais só porque você está magro dentro dessa situação, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso, que perspectiva, opinião, ela pode acarretar numa sequela emocional de uma outra pessoa. Sim. Eu conheço e tenho amigas que hoje já se autoafirmam quanto pessoas gordas, que elas passaram uma vida sofrendo, fazendo dieta e tomando remédio, que desencadearam depressão e um monte de outros malefícios, porque falavam que elas eram gordas, ridicularizavam o corpo delas. E não falavam de uma forma gentil.
né? E às vezes a gente também tem uma preocupação fingida. Ai, minha filha, não acha melhor? Está se preocupando mesmo ou está apenas alfinetando, né? E aí a gente acha que não, só dei minha opinião. Mas não, aquilo que você falou pode reverberar naquela pessoa de uma forma muito triste e negativa. Você é responsável por tudo que você fala. Se você é presidente, se você é prefeito, se você é professor, se você é amigo, se você é esposo, se você chega para sua mulher e fala que ela está feia acabada, se você chega para o teu filho e fala que ele é um inútil, você é responsável por tudo que você fala enquanto opinião. E aí, a gente acha que não, mas eu só falei, ele é assim. Não interessa. Você reforçou uma ideia. Você interrompeu um processo de transformação. Você frustrou um sonho com a sua palavra. Então é muito importante que a gente pense nisso, sabe? Eu estou fazendo um processo de um projeto de mulheres quando a gente está fazendo uma comunicação não verbal. Porque hoje em dia a gente está muito focado na palavra, né? A gente fala, a gente ouve, a gente escreve, a gente lê. É sempre a palavra. E a gente se comunica pouco a partir do nosso corpo. Mas o nosso corpo inteiro se comunica. Então a gente tem signos do tipo que todo mundo entende, mas a gente pode expressar muito mais do que isso. Por exemplo, se eu mexo no pé, eu mostro ansiedade. Se eu cruzo os meus braços, eu mostro que eu não estou tão afim. Se eu, sei lá, tensiono os meus ombros, eu posso mostrar, ou seja, o meu corpo todo se comunica, não apenas a palavra. E aí a gente se afastou de alguma forma da nossa comunicação não verbal. Agora muito mais pelo distanciamento, mas de certa forma a gente está caminhando isso na humanidade há séculos. A gente não sabe se expressar. Então o projeto consiste em reunir essas mulheres, são alunas de canto e de teatro, a gente reúne todas elas e a gente vai conviver um dia inteiro sem conversar, só demonstrando comunicação não verbal. Então vai ser desde trança de cabelo, fazer uma comida para outra, fazer massagem, fazer carinho, maquiar e tudo sem falar. Ai, que delícia! Aí coloca uma pessoa no lugar de vulnerabilidade, porque de repente tem uma pessoa pintando a boca dela. Ai, que delícia! E outro processo, de repente, que eu vou fazer com essa pessoa aqui, para mostrar o que eu sinto. Então é muito importante a gente entender que tudo comunica e que eu sou corresponsável por tudo aquilo que eu comunico. Que as coisas positivas que podem incentivar pessoas a crescerem. Eu falo para um aluno, está certo, você fez bem. Isso faz com que ele tenha esperança, com que ele se motive a fazer melhor, embora às vezes não esteja tão bem. Mas só a minha palavra de conforto, de auxílio, de empatia, gera um impulso para que ele melhore. Sim. Né? E quanto as minhas palavras negativas também podem interromper carreiras, do tipo, tá péssimo isso aqui. E a pessoa se desconstruir e nunca mais querer cantar, né? Ou qualquer outra atividade. Então a gente é responsável, sim. A dinâmica que eu faço sempre com meus alunos de teatro, que se chama a técnica do desequilíbrio. Então, eles estão em pé, eles precisam se jogar no chão, de frente, amolecer os joelhos e pá, se jogar de cara no chão. Aí a ideia é que você caminhe, pá, se jogue. Caminhe, pá, se jogue. A gente tem várias emoções que são trabalhadas aí. Primeiro, a confiança. Segundo, desbloquear o medo. Terceiro, de entender que você cai para levantar. Verdade. E que basta em pé para cair. Sim. Entender que no chão não passa. Exato. Entender que tudo bem se machucar, faz parte do processo se machucar. Então, tudo isso é só entender que eu posso ser vulnerável. Pá! Porque a vida é um campo inexplorado. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente quer ter controle sobre tudo, mas a gente não tem. A gente planeja, mas não tem. E aí, quando a gente coloca isso na vida da gente, que a gente tem o controle sobre tudo, é onde vem as frustrações daí, Exato. né? Que daí as frustrações, a gente sempre tem, a gente fala muito isso dentro da nossa área de humanas, né?
Que frustração é quando você sente de você para você. Decepção é quando você sente do outro. Quando o outro faz alguma coisa e não atendeu alguma coisa sua. Então são duas coisas diferentes, né? E você falando ali sobre linguagem não verbal e tal, né? Que o corpo fala. Eu sempre estou falando isso dentro das minhas palestras, nos treinamentos, área de recrutamento e seleção, a gente fala muito sobre isso, né? Mas vou trazer o exemplo de uma menina, tinha mais ou menos 11 anos, 12, por aí, e ela, né, tem os dedinhos assim, e na sala de aula, junto com o professor, minha professora, quando ela gesticulava para conversar, ela usava muito a linguagem das mãos, né? Mas é o formato da mão. E como ela convive com a mãe, que ministra palestra, que treinamento, e está conversando, e está ali falando, né, tal, talvez aquele gesto, aquela postura dela é algo que veio com ela. E essa professora começou a implicar com ela, de uma forma assim, de chamar que ela estava debochando. O olhar da professora para com a aluna era o olhar dizendo que a aluna estava debochando dela, mas nunca pediu para olhar a mão dela, como é o formato dos dedos dela e por que ela fala daquela forma, né? E ela não fala assim, ela fala assim, com a mão para cima, às vezes ela nada e tal. E a mãe dela foi chamada várias vezes para conversar, até que um dia a mãe teve que pedir para que a aluna descesse para conversar junto e mostrar as mãos para a coordenação. E por que ela age daquela forma? Tá entendendo que até a professora não conseguiu identificar o corpo da menina falando? Será que ela estava mesmo debochando? Ou será que é o jeito dela conversar? Será que é o jeito dela pedir ou explicar? O que você diria sobre isso? E o que faltou para esta professora? A primeira coisa é entender que ela não precisava fazer tudo isso. Bastava ela se aproximar. E se aproximando, ela perceberia. Sim. A segunda questão é o diálogo, que falta muito. Às vezes a gente tem um diálogo restritivo, né? A gente fala, para de ouvir, a gente não ouve. Então, o diálogo se dá exatamente por alguém falando e alguém ouvindo. Escutativa, né? Escutativa, né? Exatamente. E uma escuta amorosa. Porque se a gente escuta tentando achar o ponto para jogar, tipo, peguei ela. Não é diálogo. É, sei lá, qualquer outra coisa. O diálogo ele se dá por duas pessoas que podem concordar ou não, falando sobre algo. E aí, eu tenho um programa no meu Instagram que eu chamo Sopa é Janta. Sim. O Sopa é Janta é basicamente uma discussão sobre coisas que a gente discute pra nada, né? Tipo, Sopa é Janta não é? Tanto faz. Coma. E aí eu discuto sobre muitas coisas, né? Poéticas, assim. E é exatamente isso. A gente tem que entender que as pessoas partem de lugares diferentes, repertórios pessoais diferentes. E, portanto, as opiniões são diferentes. Agora, não é porque a pessoa tem uma opinião diferente de mim que ela é meu rival, minha inimiga, e que eu preciso odiá-la. Então, eu ouço, me aproximo para entender. Conhece o entorno de onde está vindo, né? Saber onde essa pessoa vive, com quem ela vive. Exato. E eu posso concordar ou não depois disso tudo. Exato. E continuar sendo amigo daquela pessoa. Sim. Eu tenho amigos que têm posicionamento político ou partidário diferentes do meu. Eu olho e penso, tá errado. Aí eu me aproximo e penso, pra ele faz sentido. E eu continuo achando que não faz sentido às vezes. Às vezes eu acho que faz. Mas ele continua tendo opinião dele, eu continuo tendo a minha, e a gente conversa sobre outras coisas, sobre afinidades. Exatamente. E dentro da área organizacional, Zé, que a gente vê muito algumas coisas assim que a gente percebe ao longo, né, da nossa carreira, barreiras colocadas por não entender e não olhar para a cultura de onde essa pessoa nasceu, de onde ela veio. Eu já vi gestores
É pedir para que o colaborador não trouxesse para a mesa dele a cuia de chimarrão. E a pessoa é do Rio Grande do Sul, nasceu com a cuia de chimarrão na mão. Como que você vai dizer para uma pessoa cuja cultura, o berço, a sua origem veio com isso, ele tem o hábito, ele necessita daquilo, para ele é bom, é feliz, é alegre, ele produz com aquilo. Onde está o erro? Né? É errado? Não. Ou aquele que vem lá do Nordeste, lá da área das festas, né, que nós, aí nos bastidores aqui nós falamos algo muito bacana. Ponta Grossa não está sofrendo com a também, né, porque a gente não se abraça. Desculpa, mas é verdade. Eu falo que ali no norte do Paraná a gente convida, venha tomar um café, entra, vamos, senta aqui, meu pai. Eu tinha que falar assim, ó, pai, por favor, né, dá um tempinho. Todo mundo nem conhecia, tava mandando entrar tomar café. Então, assim, não falo errado, é assim mesmo, eu sou eu, pronto, acabou. E aí, as pessoas vêm de lá, de Salvador, Bahia, tem aquela alegria, a festa, a leveza, daí vem para um lugar assim. Tá errado? Será que é nós que estamos errados para eles ou será que é eles que estão errados para nós? Ninguém tá errado. Não tá errado. A gente se preocupa com coisas muito banais, né? Muito banais, né? E aí, a gente não pergunta, você está bem? E quando se perguntar, você está bem, esteja atento, esteja disponível para ouvir. Estou mal. Não é mesmo? Verdade. Estou mal. Tá precisando de ajuda? Porque muitos passam pra gente e falam assim, bom dia, tá tudo bem com você? E quando você mesmo responder, cadê a pessoa? Onde você tá? Então, quando você pergunta para alguém, está tudo bem com você? É porque você tem um tempo para ouvi-lo. Ou se aquele tempo, se ela de repente resolver se abrir com você e você não está com o tempo, então marque um café, marque uns minutos. Olha, daqui meia hora podemos sentar para conversar? Se você, gestor, pensa sobre isso. Olha para os olhares da sua equipe. Veja o dia que o semblante dele não está legal. E quando você perguntar, determine um momento para você ouvir, mas ouvir sem julgar. Ouvir com a escuta ativa e amorosa, né? Vocês viram que eu quase não falei, né? Porque essa voz aqui é extraordinária, gente. Vocês não percam de olhar e seguir ele no Instagram. Não só no Instagram, na vida real, tá? Pode ser nos alunos também. É isso aí. Zeke, quero agradecer aqui a tua presença, né? Pessoal, nós vamos ter mais encontro com eles, pode ter certeza. E o Zeke vai vir, sim. Eu ainda não falei para ele, mas eu já estou me comprometendo que eu vou mandar alguma coisa para ele, sim. Zeke, muitíssimo obrigado por essa energia maravilhosa que você tem e que essa leveza quando você fala, o eu teu parece assim, a gente fica assim, ó. Escutando mesmo, sabe? Querendo entrar assim nesse mundo teu. Gratidão imensa, viu? Obrigado pelo convite. Eu quero convidar todo mundo a ser mais gentil consigo mesmo. E eu gosto sempre de dar alguns conselhos, sabe? Não que eu seja uma pessoa conselheira, mas eu gosto. Ajude as pessoas que estão passando necessidade. Ouçam bastante. Sejam gentis com vocês. Paguem as contas em dia. Paguem os impostos para não dar problema. Elogie as pessoas que você gosta. Fale para as pessoas que você sente saudade, que você sente saudade. Não segure, porque a gente não sabe o dia da manhã. Cantarole o dia todo. Cantar faz bem. E ter voz é muito importante na sociedade, de modo geral. A arte, ela pode ser política, a arte pode ser entretenimento, a arte pode ser um negócio. Ela tem muitas facetas, porque a arte é sobre o ser humano. A gente também é múltiplo. E quando eu falo sobre tudo isso, parece até utopia, né? Tem uma música do Milton Nascimento que eu gosto muito, que se chama Coração Civil. E ele fala isso,
Quero a utopia, quero tudo e mais. Eu acho que é importante a gente ter Canta esse mais. sonho de utopia. Agora eu quero que você cante. Vou pensar numa outra música, então, que eu gosto muito, que se chama Travessia do Milton Nascimento também. Que eu acho que atravessar é o processo de estar vivo. De entender que a gente está num ponto, mas esse ponto não é fixo e que a gente pode seguir em frente. Então, vamos atravessar o tempo todo. Solto a voz nas estradas, já não posso parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Esse se matar é matar o velho. Matar aquilo que eu era e me incentivar a seguir em frente. Sim, queiram a utopia, sim, as coisas podem melhorar. E tudo é uma questão de perspectiva. Se eu olhar para mim gentilmente, eu consigo olhar para o outro de forma gentil. E as coisas vão melhorar. Teu Instagram? Ezequiel, é EZI, Ezequiel MR. Isso aí, pessoal. Ele deixou o recado dele. Eu tenho no meu Facebook escrito várias vezes, está saindo aí um livro, né? E eu quero deixar algo para vocês, que daí é minha autoria mesmo, simples como a Luciene. Nesse palco chamado vida, somos meros atores. Viva, sorria, porque ora você vai dançar, ora você vai cantar, ora você vai entristecer, ora você vai chorar. Ora, você vai estar sentado sozinho lá no canto do salão, esperando alguém tirar você para dançar, mas ninguém vai chegar. Ora você vai ter, ora você vai beber lá na mesa do bar. Então, aproveite o hoje, o agora. Viva agora. Este é o momento. Viva sem julgar, caminhe sem olhar com julgamento. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você que está aí. E de coração, gratidão. Gratidão imensa mesmo. Até a próxima segunda.